Vamos falar sobre esse começo de temporada do Santos, que até o momento venceu o Novo Horizontino de virada na Vila Belmiro e foi derrotado pelo Palmeiras 1-0 na Arena Barueri. E eu vejo alguns discursos de torcedores do Santos bem extremos. Alguns torcedores pregando calma, cautela, que não é hora de desespero, e outros torcedores do Santos pedindo a saída de Vojvoda, que o Santos vai brigar novamente contra o rebaixamento. Então eu quero discutir alguns pontos com vocês, falar sobre o treinador santista, sobre o elenco, sobre a responsabilidade da diretoria do Santos e, claro, trazer o contexto, porque eu acho que o contexto é muito importante. Anotei aqui alguns tópicos para eu não me perder, peço para que você também nos comentários deixe a sua opinião. Então, bora começar essa discussão desse começo de temporada do Santos. Primeiro, como eu falei, a questão do contexto, é bom a gente reforçar que o Santos e também outras equipes do futebol brasileiro voltaram ao trabalho, começaram a pré-temporada muito mais cedo. Então o Santos teve, e também quando eu falo Santos, entenda outras equipes, um período menor de pré-temporada. Principalmente quem disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Santos teve um pouco mais ali de uma semana para se preparar para um Campeonato Paulista diferente. Um Campeonato Paulista que tem 8 jogos, sendo 3 clássicos, onde os 8 melhores avançam para a fase de mata-mata. E paralelo a isso, você tem a Copa São Paulo rolando, o que faz com que os clubes também precisem definir se jogador A, jogador B joga no profissional ou joga a copinha. Não tem mais aquela de, não, vamos observar o jogador na Copa São Paulo e aí se ele se destacar na copinha, dá tempo dele ser inserido no Campeonato Paulista. Não, agora é tudo simultâneo. E no finalzinho de janeiro temos a estreia no Campeonato Brasileiro. E paralelo a isso também, um Santos que ainda não está com seu elenco 100%. Faltam contratações que a diretoria prometeu ao técnico Vojvoda, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O Santos não tem o seu principal nome, que é o Neymar, que deve ficar à disposição. A previsão inicial é para aquela partida contra o São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, comecinho de fevereiro. Um Santos que não tem Gabriel Bontempo, que está machucado, que não tem Tiquinho Soares, um Santos que agora começa a ter Zé Rafael ficando à disposição, Gabriel Menino também, que pode ficar à disposição nos próximos jogos, Gabigol começou como titular, fez gol na estreia, mas contra o Palmeiras apresentou desgaste físico e foi preservado, entrando só no segundo tempo. Zé Ivaldo jogou contra o Palmeiras, mas contra o Novo Horizontino saiu por conta de desgaste e, inclusive, Lua Pérez até chegou a treinar entre os titulares. Então, qual que é esse contexto que eu quero trazer para vocês? Goste ou não dos jogadores citados aqui, é um Santos que ainda não está com seus atletas 100% fisicamente, por conta dessa pré-temporada curta que os times tiveram. E esse equilíbrio também de você não colocar o jogador que está sentindo ali um desconforto e isso virar uma lesão. Aí eu vi muita gente comparando, dando o exemplo do Gabigol. Pô, mas o Gabigol já não vai jogar no primeiro clássico do ano? Neymar, lesionado, com problema no menisco, jogou a reta final do Campeonato Brasileiro. Só que lembra que eu falei a questão de contexto? O contexto do Neymar na reta final de Campeonato Brasileiro é completamente diferente de um começo de temporada no Santos. Imagina se o Gabigol joga e aí ele se arrebenta, se machuca, o Santos perde o Gabigol para o restante do Campeonato Paulista, para o começo do Campeonato Brasileiro. Então é importante também ir com calma nesse começo de temporada. E aí eu já quero passar também para a responsabilidade do Vojvoda, porque eu também vi alguns discursos de cautela com o Vojvoda e discursos de técnico horroroso, pardal, não vai durar muito, manda embora. E eu tô do lado da cautela, tá? Se você discorda, tudo bem, inclusive peço para você debater aqui comigo respeitosamente nos comentários. Mas, na minha opinião, o Vojvoda é o treinador que melhor tem potencial no Santos em comparação aos últimos anos. É o cara que eu enxergo que pode fazer com que o Santos seja competitivo e menos covarde do que outros técnicos que passaram aqui. E por que eu falo o termo covarde? Porque se vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, mas antes do Vojvoda chegar no Santos, era um Santos que era muito
facilmente dominado pelos adversários. Era um Santos que não finalizava, era um Santos que dificilmente tinha mais posse de bola que o time adversário, era um Santos que sofria muito defensivamente, e acho que com o Vojvoda é um Santos que é mais equilibrado. Cria mais oportunidades, é um Santos que tem mais finalização, é um Santos que ainda tem os seus erros, tem erros individuais, erros defensivos, sofre gols que irrita a gente, mas acho que é um Santos que sofre menos. Não vejo um Gabriel Brazão, por exemplo, tão exposto como era antes do Vojvoda. Então, vejo um trabalho bom do Vojvoda. Não acho que é um trabalho ruim. Quer dizer que eu concordo com tudo que o Vojvoda faz? Não. Acho que ele tem algumas insistências, algumas convicções que eu, Nájila, não concordo. E aí, o Vojvoda, na cabeça dele, ele tá certo, e eu, no meu direito, tenho de discordar de algumas escolhas do Vojvoda. E também até falando sobre contexto, né? O Vojvoda tá lá no dia a dia no CT, ele que treina, ele que sabe melhor o que tá acontecendo com cada jogador, a gente dá mais o palpite, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, enfim, mas esse canal é pra gente debater ideias. Então, por exemplo, não entra na minha cabeça o Lautaro Dias estar à frente de Robinho Júnior para ser titular do Santos jogando mais aberto. Não entra. Ah, Nájila, mas o Robinho Júnior joga mais pelo lado direito, o Lautaro ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Tá, mas dá pra você colocar então um Barreal do lado esquerdo, que preferencialmente é o lado que ele mais atuou na carreira, e coloca o Robinho Júnior na ponta. Ok. Não entra na minha cabeça o Cabadeiro estar à frente de quando você relaciona Robinho Júnior e Matheus Xavier. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça o Escobar fazer uma partida ruim contra o Palmeiras e o Vinícius Lira entrar nos minutos finais. Não entra na minha cabeça. Não gosto da ideia do Vojvoda demorar para mexer no time. Acho que demora, sabe? Para ter essa coragem de, pô, o time tá perdendo, vamos voltar do intervalo com alguma mudança, com um time um pouco mais para cima, um jogador que pode driblar, que tem esse efeito diferente no time do Santos. Ele demora para fazer isso. Então, tem algumas questões do Vojvoda que eu, Nájila, particularmente não entendo. Mas isso quer dizer que eu acho ele um técnico ruim, tem que ser mandado embora? Não. Para mim tem que manter o Vojvoda. E aí, vou além. A parte da diretoria. O Santos só tem até o momento 2 contratações. E um jogador com status de titular, que é o Gabigol. O Gabriel Menino pode ser titular? Pode ser. Mas ele chega com o status de compor elenco. Inclusive vem numa troca, coloco troca entre aspas, né? Porque saiu o Vitor Hugo pro Atlético e o Gabriel Menino, que estava no Atlético, veio pro Santos. Eu sei que ele era do Flamengo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas veio mais no sentido de composição de elenco. O Loyola era a bola da vez para ser o titular do Santos e acabou que não deu certo essa negociação. E aí eu te pergunto, vem um jogador para ser o titular, um cara de imposição, um cara que vai ajudar esse time do Santos a não sofrer tanto? Porque se você pega o jogo contra o Novo Horizontino e o jogo contra o Palmeiras, os 2 gols que o Santos sofre são gols onde os volantes do Santos, os defensores do Santos, não conseguem acompanhar, porque são lentos. Você pode falar coisas boas e positivas do Arão e do João Schmidt, ok. Acho também que teve partidas que jogaram bem, coisa e tal, mas o que eu me refiro não é questão da qualidade técnica, tá? É a questão da velocidade, do estilo de jogo, da característica. O Santos precisa ter um jogador que consiga se recuperar se o time tomar um contra-ataque. Entende meu ponto? Porque senão você vai ser um Santos que vai ficar exposto toda vez que você tomar um contra-ataque. Ou então você precisa ter um zagueiro mais rápido. Você precisa ter características dentro de um time que vão se conectando, como se fosse um quebra-cabeça. A questão técnica é importante, mas a questão de característica também é importante. Acho que o Arão, a entrada do Arão no meio-campo do Santos, foi um baita acerto, tá? Acho que é um jogador que ajudou muito e ajuda muito o meio-campo do Santos. O João Schmidt tem partidas que ele vai bem, tem partidas que some um pouco mais. Só que a combinação dos dois, que são 2 volantes mais lentos, precisava de um elemento que fosse um pouco mais intenso, para evitar o Santos sofrer tanto em contra-ataques. Ou um Adonis, ou um Zé Ivaldo, né? No lugar deles, um zagueiro, que consiga ter uma recuperação mais rápida. Entende
o ponto que eu tô querendo chegar aqui, e aí passa na responsabilidade da diretoria. Porque a gente critica algumas escolhas do Vojvoda, só que o Vojvoda também tem opções. Por exemplo, o Gabigol não jogou. Quem que jogou no lugar do Gabigol? Era o Tassiano? O Tassiano é o reserva dos sonhos do torcedor santista? O Souza foi vendido. Tá, foi vendido. E aí tem Escobar e tem o Lira. Qual que vai ser o caminho que o Santos vai tomar? Vai contratar um outro lateral para ser titular? Ou o Santos vai dar minutagem pro Lira ser esse cara titular e aí o Escobar ser uma peça para banco de reservas? Porque eu vou ser sincera, tá? O Escobar, para mim, tem partidas que faz ali o arroz com feijão, mas eu vejo ele com status de reserva. Pô, o Lira tá jogando, o Lira tá cansado, coloca ali o Escobar nos minutos finais para ele fechar a casinha, né? Pontualmente o Escobar joga porque o Lira tá machucado, tá desgastado, tá suspenso. Agora, para uma temporada, não vejo o Escobar como o cara que vai ser titular da lateral esquerda do Santos. Ou eu não gostaria que fosse esse titular. Vejo muito mais qualidade no Vinícius Lira, por exemplo, que é um jogador jovem, fez poucas partidas no profissional, jogou inclusive contra o São Paulo e foi bem na temporada passada. E repito, é um Santos que, se a gente analisa o elenco do ano passado e esse elenco, o Santos perdeu o Souza, o Santos perdeu o Guilherme. Não sou a maior fã do Guilherme, e quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Fazia críticas ao Guilherme. Mas querendo ou não, entre Guilherme e Lautaro, eu sou muito mais o Guilherme. O Guilherme saiu. Quem chegou para reposição? O Santos vai trazer um jogador? Negocia com o Michael? Pode ser o Michael? Mas precisa dessa contratação para ontem. O Santos tem que resolver a questão da lateral esquerda. O Santos começa o ano sem Neymar. Então o Santos começa o ano, jogador a jogador, os 11 iniciais, até mais enfraquecido do que do ano passado. Eu sei que daqui a pouco o Neymar volta, eu sei que daqui a pouco o Bom Tempo vai ficar à disposição, que podem aparecer contratações, mas analisando de forma fria, eu vejo que esse começo de temporada tem responsabilidade de todos os lados. Tem responsabilidade da comissão técnica, do Vojvoda, e tem principalmente a responsabilidade da diretoria do Santos. De Marcelo Teixeira, de Alexandre Matos e qualquer outra pessoa que tem o poder da caneta, né, para contratar jogador ou até mesmo para vender jogador. Então, esse é um vídeo aqui mais pra gente pensar nesses contextos. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, 880. Não precisa esses extremos logo na segunda rodada do Campeonato Paulista. Eu sei que o torcedor está traumatizado por conta dos últimos anos. Eu estou traumatizada por conta dos últimos anos. Anos que a gente fala, não, beleza, vamos, vai dar tudo certo. E não dava. Eu sei disso, que a gente tá com a paciência muito menor. Mas eu acredito que a gente tem que canalizar essa cobrança para ter um elenco melhor, com melhores opções. Para que, inclusive, tenha um time que possa ir inserindo a base sem responsabilizar 100% a base. Por exemplo, um time que está ali certinho, você coloca um Miguelito, um Robinho, um Vinícius Lira, e eles são potencializados por conta do elenco. E não cair ali de paraquedas como o salvador da pátria. Porque às vezes isso pode ser prejudicial ao jogador. Então, vejo que temos algumas carências no elenco que precisam ser arrumadas por parte da diretoria do Santos e também tem algumas ideias que o Vojvoda precisa repensar. Só que também entendo que o Vojvoda é um treinador que faz bem ao Santos, em comparação a outros técnicos que passaram aqui no Santos Futebol Clube. Um dos acertos da diretoria do Santos no ano passado, com certeza, foi a contratação do Vojvoda. Tenho ainda essa opinião. Pode ser que lá na frente eu fale, não deu certo. Pode ser que lá na frente eu fale, tá vendo? Que bom que a gente insistiu. Mas eu, Nájila, acho muito cedo esse alarmismo de que, temos que mandar embora o Vojvoda, não presta. Lembrando, o Santos perdeu para o Palmeiras por 1-0 na Arena Barueri. Palmeiras que tem um time multicampeão, um técnico que está há 400 mil anos no Palmeiras, que conhece o time com a palma da mão. É um time que já tem uma base montada, que consegue lançar os jogadores por conta disso, dessa base mais sólida
né, de jogadores que se conhecem, entrosamento, qualidade, enfim. É um Santos que não passou sufoco com o Palmeiras no sentido de, sabe, você tá assistindo um jogo, você fala, caraca, mais um gol, caraca, outro gol, nossa, outro gol, nossa, só dá brasão. Não, foi um jogo que eu até me atrevo a dizer que o Santos foi menos pior, tá? Menos pior é o termo que eu tô usando porque eu acho que o jogo foi um pouco sonolento. Mas é um Santos que teve um comportamento razoável, um comportamento de um time que está voltando de férias, um time que está ali saindo de uma pré-temporada curta. Há quanto tempo o Santos não ganhava dos seus rivais no ano passado? O Vojvoda ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. Então, assim, calma, gente, calma, acho que nem tudo é essa crítica exagerada. Lógico que a gente tem que criticar, mas eu sempre falo, vamos tentar entender o contexto, tá? E fica aqui meu apelo para a diretoria do Santos ter esse senso de urgência de reforçar o elenco. E também pro Vojvoda, né? Entender que algumas ideias não estão tão bacanas assim. Mas deixando bem claro, acho que é o momento da gente, repito, pela milésima vez aqui nesse vídeo, entender os contextos, que nem tudo é 8 ou 80. Vale você criticar, mas isso não significa pedir a demissão do Vojvoda. E vale também você elogiar, mas isso também não quer dizer que você não enxerga os erros do Vojvoda. É isso. Quero saber a opinião de vocês, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o do habitual, mas enfim, queria esse vídeo mais pra gente trocar essa ideia. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vamos seguir aí essa discussão respeitosa, tá, gente? Respeito aqui embaixo nos comentários. Grande beijo pra você, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.